Todos sejamos muito abençoados, em nome de Deus e Jesus, para fazer o melhor sempre, né? As nossas tarefas, nossos pensamentos elevados, sempre no bom sentido. Porque assim, com os pensamentos elevados, estamos sempre atraindo boas companhias, né? Então, o tema hoje, dentro da linha As 4 estradas que nos levam a Jesus, para o Cristo, que a primeira foi Damasco. Essas pesquisas desse estudo são apaixonantes, de lindo. Lindo foi a explanação de Damasco, lindo foi a explanação de Jerusalém. Linda vai ser a explanação de Emmaus, que esqueci de trazer o tema para ti. Mas eu tenho que dar uma ajeitadinha nele. Acho que eu entrego lá na tua casa. E o meu tema é o terceiro, é Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas do planeta Terra. Essa civilização surgiu mesmo antes de surgir a escrita. 11 milênios. Ela foi reconstruída nesses 11 mil anos 20 vezes. Houve cataclismos sísmicos, né? Claro, destruição sísmica. Houve também destruição através de pequenas revoltas que aconteceu. E ela mesma foi sucumbindo e se reergueu novamente. Então, é a cidade mais baixa, o nível do mar, abaixo de 250 metros abaixo do nível do mar. Depois dela só tem o Rio Jordão, que é mais baixo ainda. Mar Morto, não o Jordão. Mar Morto. Mas ela tem uns 25 quilômetros longe de Jerusalém. Então é mais perto que de Camporê a São Lourenço, né? E ela tem também umas desvantagens por várias vezes que ela se reconstruiu, ela também teve muita decadência moral e muito, em alguns períodos, evolução material. Ela possuía uma fonte de água muito grande, mas era uma água envenenada, amarga e tóxica, imprópria para o consumo de animal, de planta e de pessoas. Aí houve um mensageiro, que não podemos também achar que tudo é coisa de Deus, mistério de Deus, coisas tipo assim, mirabolante, que surgiu do nada, bateu uma varinha de condom, uma coisa aconteceu. Não, é através da fé, da prece, através da conhecimento também. Ele jogou sal, muito sal nessa fonte, que a tornou própria para o consumo. E a partir dali, que ela se tornou uma água potável muito, muito boa para as plantas, para os animais, para as pessoas, esse lugar se tornou muito fértil para a produção de qualquer plantio adaptado lá na região. Então, muito fértil. E também para a criação de animais. Quem viveu lá em épocas bem remotas, viveu no sentido assim, quase que pré-histórico.
Mas passando as gerações e os milênios, ela foi prosperando, porque essas gerações que eram extintas, elas surgiram outras que formaram novamente a cidade. E ela foi reconstruída 20 vezes durante os 11 mil anos. Alguns dados reportam 10 mil anos antes de Cristo, mas os primeiros antes de Cristo. Então, mas houve dados que ela era mais antiga. Ela é um símbolo porque diz assim: descida para Jericó, descendo para Jericó, diz os textos bíblicos, né? Então, por ser um nível muito baixo, 240, 250, tem dados que até diz 260 metros abaixo do nível do mar. Então, ela era descida. Jesus estava a caminho de Jerusalém e lá pela Santa ele resolveu mudar a rota e descer para Jericó. Em Jericó, nós sabemos que tem o Monte das Tentações, onde Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e sem se alimentar, fisicamente muito debilitado, e podemos dizer, nós não podemos dizer que espiritualmente debilitado, porque ele é Jesus, né? Então, mas segundo conta, né, que o diabo então se apresentou lá para ele, dizendo para ele: para que tu fica aí nesse estado? Não seja bobo, vamos isso, vamos aquilo, te dou tudo isso, te dou tudo aquilo. E fez um monte de ofertas para Jesus. Como que ele era sabido, esse diabo, né? Não sabia que Jesus te criou o planeta e criou tudo que tem no planeta? Que ele podia querer tudo o que ele quisesse, né? Então é isso que nós temos que tomar cuidado nas falas religiosas que a gente escuta, de não levar tudo para esse lado. Nós temos que raciocinar. E a doutrina espírita, ela nos auxilia para o raciocínio. Que não tem como, né? Vamos dizer assim, daí joga o diabo para cima de nós, né? O que nós fazemos, o que acontece de ruim com nós, a culpa é do tal coisa, né? Coisa ruim. Mas palavras assim, porque não é assim também. Esse tal de diabo não existe. Existe é o mal. Tá? Esse tal de inferno não existe. Existe um estado deplorável de inferioridade espiritual, de sofrimento, de malquerença, de teimosia, de orgulho, que a pessoa se encaminha para o mal, né? E esse céu também não existe. Aí vocês vão sair daqui escandalizados, mas como que é? Agora não tem mais nada? Não tem céu, não tem inferno, mas que bom que não tem inferno, né? Que bom, mas o céu também não tem. Céu é o estado glorioso de paz, de bem-aventurança do nosso espírito. Em estado de espírito, tu pode dizer que eu estou vivendo o céu aqui na terra. Já. Estamos já sentindo esse céu. Alguns dias, sim, nós já sentimos esse céu em nosso coração, que é o estado de espírito. Então, Jericó, ele tem duas fontes que podemos de interpretação. Uma no sentido material, que é o que eu já coloquei uma parte, a terra se tornou muito fértil, muito próspera, se enriqueceu de produções de grão, que até um dos motivos que ela foi reduzida a nada, que foi extinta, foi porque houve um grande cataclismo, e os grãos, para conservar, eles enterravam
muito profundamente esses grãos para poder conservar, para depois retirar para plantio. E ele fez aquela estufa, aquele acúmulo de gás e muito calor, muita caloria, e explodiu. Segundo a lógica, podemos dizer que não foi uma pessoa má que foi lá atrelar fogo na cidade. Não foi as trombetas que ficaram circulando em volta dos muros de Jericó que destruíram os muros. Foi cataclismo, furacão. Então nós temos que raciocinar que é muito mirabolante nós achar que as coisas acontecem assim, no estalo de dedo. Os muros de Jericó, eles fizeram para se proteger dos inimigos? Não. Os muros de Jericó tinham uma largura de 5 metros e muito forte, feito com pedras e material muito resistente. Então, em 5 metros, tinha pessoas que não tinham condições financeiras, eles até montavam as cabanas para morar lá, e moravam lá. Em cima desses muros ali, esses 5 metros. Mas não era essa a finalidade, porque eles não permitiam. Mas eles faziam, tipo assim, brocas na parede do muro para fazer as residências deles, as pessoas mais pobres, nos muros de Jericó. Mas eles foram construídos com o passar dos milênios pelas próprias pessoas que fizeram um trabalho coletivo muito bom, foi com o esforço de toda a coletividade. Construíram para defender das enchentes, porque se era um lugar baixo, as enchentes eram fatais. Então eles fizeram esse muro para proteger a cidade. No desenho, mas no final, se der tempo, eu vou passar um slide, dá para ver o desenho ali, que ele tem todo um desenho geográfico diferente, mas e aí fora dele tem então as lavouras de plantações, daí vem a fonte de água, e a fonte de Eliseu, que jogou sal nessa fonte, e ele então essa fonte ficou chamada de fonte do Eliseu. Vocês, quando ouvirem falar nisso, às vezes a gente não tem essa informação, vai lembrar, tá, já ouvi falar nisso. Então é por esse motivo que existe até hoje essa água em abundância, o terreno muito fértil, e o lugar, por se tornar um lugar muito próspero, muito rico de produções e criações, então o povo se enriqueceu. E o povo se enriquecendo, ele começou a ficar se distanciando de Deus, começaram a ser mais assim mundanos, viver mais para o materialismo, dar importância só aos status sociais e ao consumismo e as, digamos assim, as recreações em geral, né? As recreações em geral. Então, ele se tornou um povo pecaminoso, por causa que a sua moral decaiu muito. Tinha uma moral elevada, semelhante à de Jerusalém, que tem outro significado espiritual. Então, ele é o símbolo do mundo material, Jericó. Eu estava dizendo para Samaria ontem, eu fiquei apaixonada, mas é tanta informação que se eu tivesse dinheiro, mas eu nunca vou ter, eu iria fazer um passeio em Jericó. De tanto que eu fiquei apaixonada por essa pesquisa, não é infinito. Então, assim, na visão espírita, a passagem de Jesus por Jericó, porque Jesus, quando passou lá, houve alguns acontecimentos. Um deles foi o monte da tentação, né? Onde ele foi tentado, que ele jejuou. Mas ele teve muitas atividades de curas, muitos. Estava o tempo todo sempre trabalhando, sempre curando. E se recolhia,
e meditava, elevava seu pensamento a Deus, para poder não ter tanto interferência, né? As principais que está relatado biblicamente e na história, é a cura do cego de Jericó, o Bartimeu. Mas houve outras curas de outros cegos também, e simultaneamente vários cegos. Essa é uma cura física, porque Jesus então cuspiu lá na terra, fez um lodozinho e passou nos olhos dele, do Bartimeu. E Bartimeu então saiu com aqueles olhos brancos ainda, tateando, e ele disse, vai lavar lá na fonte. E ele entrou lá dentro, se banhou, e quando ele foi lavando os olhos dentro, o corpo dentro da fonte, foi caindo aquelas escamas e ele enxergou. Mas Jesus, ele levava nos dois sentidos. Ele sempre dizia, vá se apresentar para os sacerdotes, no caso da lepra lá na outra região, para você receber a carta que vai te apresentar para a sociedade que tu está curado. Sacerdotes, com certeza, eram médicos, né? Muitos deles. Eles faziam os exames e diziam que está totalmente curado. Então, dava uma carta de ingressão, ele ingressar novamente na sociedade. Porque era terrível, né? Eles eram muito discriminados e moravam longe como Bartimeu. Ele tinha uma capa que pesava 15 quilos, a capa, feita de pele de carneiro, mas eram muitas peles sobrepostas. E ele carregava aquele peso e ia até o chão para ele se proteger da chuva, do frio e também quando dormia em qualquer lugar, ele não sentia dor no corpo com os objetos que estavam no solo que ele dormia. Então, mas ele tinha, a capa com certeza nunca lavava, né? Só quando chovia. Então, imagina o odor que tinha ali. E ele era isolado, então, da sociedade por conta de ser cego, porque, olha, não é muito longe, mas lá antigamente, ainda nessa existência minha, que eu ouvia relatos de pessoas aqui em Camboriú, que porque tinha uma determinada doença, eram isolados da família. E tem umas famílias que são bem conhecidas nossas, que fizeram isso. Hoje moram em outra cidade. Mas assim, com familiar, que tinha problema, que era deficiente. Então, tinha uma discriminação. Graças à evolução da humanidade, que surgiram os órgãos assistenciais, governamentais, né, instituições, que pagam, remuneram e que têm os profissionais que hoje acolhem essas pessoas. Não tem mais esse isolamento. Acredito que não. Mas, enfim, Bartimeu, ele vivia nessa mendicância. E quando ele escutou um rumor de uma multidão que vinha, se acotovelando tudo, porque para abrir espaço para Jesus que estava passando, ele se influenciou com aquilo lá. Mas peraí, eu quero conhecer esse Jesus. E ele começou a empurrar todo mundo, mas só que uns se afastavam mesmo por causa do odor. E ele não desistiu. E uns atropelavam, outros xingavam ele, outros empurravam ele, agrediam ele, e ele foi naquela multidão, empurrando todo mundo, porque ele de qualquer jeito queria chegar lá em Jesus. Queria conhecer aquele homem. Ele sentia no coração dele que ele podia ajudar. Ele já estava avançado em idade e ele estava cansado de viver
dessa forma. Além de cego, ser um pedinte e ainda um rejeitado, passando muita, assim, desconforto, né? Desconforto até para dizer assim, acomodar melhor o corpo. Isso no sentido físico, porque Jesus, se ele quisesse, ele só ia dizer assim, tua fé te curou. Jesus podia. Não, mas ele quis mostrar, porque nós não somos assim. Se nós não apalpar, nós não ver, nós não sentir, a gente não acredita. Por isso que aqueles que não acreditavam nos espíritos hoje são atormentados no bom sentido, que estão vendo os espíritos em toda parte, né? Que é o meu caso. Lá em casa é um povaréu, mas graças a Deus não tenho mais medo. Barulho então é o tempo todo, de dia, de noite, mais de dia. Mais de dia, ainda bem, porque se é de noite a lâmpada não era suficiente para iluminar. Mas é isso aí, às vezes a gente, num período da existência, de uma encarnação, é tão descrente que numa outra vai ter que aceitar, né? Então, ele tinha que materializar uma coisa simbólica para dizer, foi o barro, foi o lodo que ele passou lá, foi a energia dele, não precisava do lodo. E a água que é a limpeza, daí a água, olha, a água frutificada. A água sempre é o símbolo da limpeza. Sempre. É um grande patrimônio que Deus deixou para a natureza, a água. Por isso, nós que somos criminosos, nós aqui em Camporês somos criminosos, porque tinha 25 fontes de água natural, que nós chamávamos de banhado, que foram aterrados, foi transformado em esgoto, até por órgãos da saúde, que jogam seus dejetos nas correntes dessas águas. E danificamos nossa água preciosa. Agora já estamos comprando água, né? Veja bem, se nós não somos um Jericó da vida, que é o símbolo da degradação. Jericó é o símbolo da degradação. E às vezes nós somos Jericó, mas tu é um Jericó, né? Quer dizer, um atrasado. Onde é que se viu jogar lixo na rua? Papel, plástico. Onde é que se viu botar as coisas na água? E sujeira na água? Né? Mas hoje não tem mais controle, infelizmente. Até os venenos de lavoura e tudo, né? Vai tudo para lá. Então, assim, Jericó, essa lição aqui ensina que nós temos que nos autossuperar. O que Bartimeu fez? Ele se superou. Mas ele não esperou Jesus fazer o lodo e passar no olho. Quando ele viu que ele estava se aproximando de Jesus, que tinha possibilidade de ele chegar no homem, ele arrancou a capa e largou no chão e foi sem capa. Quer dizer o quê? Que nós ainda queremos ver para crer. E ele creu ou acreditou sem ver. Aí a diferença da fé de Jericó. Nós precisamos ver o resultado para daí acreditar na eficácia da prece, na eficácia da água frutificada, na eficácia da oração noturna. Antes de dormir, eu já digo noturna, a gente não tem mais tempo para se recolher. Estar conectado com Deus. Daí ele não. Ele acreditou nesse poder, largou a capa e foi. Porque ele tinha certeza que Jesus ia fazer uma coisa por ele.
E assim que ele fez. Então, Cego de Jericó, é lindo essa história. Se vocês um dia se interessar, pode estar estudando, pesquisando, para ver quanta coisa tem, gravuras, tem. Os vídeos não consegui, porque não consegui baixar aquele modo que tem lá de vídeo, eu não consigo achar. Mas a capa de Jericó, de Bartimeu, ele se refere espiritualmente ao desapego à zona de conforto nossa. Nós somos assim, quanto mais nós temos, mais nós queremos. Tu ganha um dedo, quer uma mão. Ganha a mão, quer o braço. Nunca estamos satisfeitos. Todo dia nós temos uma reclamação para fazer. Uma coisa não está bom, outra coisa não está bom, outra coisa não está bom. Se é calor demais, é calor demais. Se é chuva, aí que chuva forte. Se é vento, é o frio, é a comida, é o dinheiro que é pouco, as coisas estão caras, é o imposto que é caro. Nós estamos sempre reclamando. E tem coisa que nós temos que fazer. Nós estamos aqui nessa vida para quê? Para atender os compromissos nossos aqui. Então, a sua identidade de cego e mendigo ficou para trás, quando ele largou a capa. Agora, nós, muitas vezes, queremos viver na dependência. Pois é, não sei o quê, eu vou pro CAPS, mas eu tomo remédio demais, né? Para poder ficar desse jeito, para ir pro CAPS. Eu ia lá, os postos de saúde é cheio de gente pegando remédio, que me dói aqui, porque tenho isso, porque tenho aquilo. Chega de adotar doenças que não existem. Se elas estão aparecendo, toma cuidado, é alguma coisa que você falhou. Pode ser alguma cobrança de uma dívida espiritual de outras existências ou dessa ainda. Que eu pisei na bola e agora vou ter que pagar. Lançá-la ao abandono, a capa, é deixar de lado a antiga vida de sofrimento, de dependência, confiando na transformação que Jesus pode fazer em nós. Ele pode fazer. Deixar de lado, deixa para lá. Às vezes a gente fica remoendo o passado. Esse passado é a capa do Bartimeu. Só nos faz mal. Vamos botar o foco daqui para frente. Vamos abrir, tirar tudo para o lado. Se acotovelando, não quero saber, não quero saber. Eu estou proibida de estar doente. Eu estou proibida de ficar doente. Eu mesmo digo para mim mesmo. Temos que ser assim. A capa é o símbolo da limitação. Que representa o quê? Nossas capas atuais. Quais são? O orgulho, o egoísmo, nossos vícios, nossa descrença, nossos medos, nossas desculpas que usamos para não evoluir. Pois é. Às vezes se encontra com mais com o Valentim, que é mais andejo, disse, pois é, eu tinha que voltar lá na casa espírita, né? É que eu não posso andar no sol. E daí, algum lugar que eu tenho que ir, ele me leve, senão eu não vou, ele que vai. Por causa do, já altera toda essa região aqui por causa da, como é que se chama? A terapia. Ela é para toda a vida, fica no organismo. E ela dá alterações. Então tem os cuidados que eu tenho que fazer. Tem que eu ser cuidadosa, para não acabar indo para a cama e para o hospital. Mas, enfim, nós temos essa mania. Pois é, ainda tem casa espírita? Sim. Que dia é mesmo?
É na segunda-feira. O Valentim fala. Pois é, eu fui uma vez lá, eu teria que voltar. Não consegue lavar os olhos da piscina, na fonte de Eliseu. Prefere ficar com aqueles parasitas grudados no corpo. Show. Eu vou me organizar e eu vou seguir. Agora, Deus está nos abençoando e que continue nos abençoando. Um palestrante que veio aqui, o Frederico, ele dizia, para pegar bem, que estão com um grupo bonito. Ontem começamos, o grupo já vinha há muitos anos, né? Nosso trabalho tinha interrompido e começamos novamente nossos estudos. Estava um ambiente assim muito bom, uma vibração muito boa. A presença de Jesus, de Deus, estava ali. Os bons espíritos estavam ali, com cada um. Estamos em 11. Então, nós temos 2 grupos de 11. Cada domingo tem um. Cada domingo tem um. Então, é muito bonito. E na segunda-feira tem outro. E é isso aí, quando a gente começa a compreender que nós temos que arredar tudo e seguir a nossa meta, nós estamos no caminho certo. A limitação, então, é isso aí. Eu coloco para mim empecilho. A fé inabalável de Bartimeu representa o quê? A certeza do milagre. Milagre não existe. Mais uma coisa que não existe? Mais uma coisa. Existe a energia curadora, magnetizadora, espiritual. Tem o magnetismo material, e qualquer um de nós podemos colocar a mão ali na criança que está com machucado e tirar um pouco a dor, ou em nós mesmos, uma dor, uma ferroada, alguma coisa incomodando, podemos tirar, fazendo a prece, recolhendo, energia de magnetismo animal. Mas a espiritual realizou a cura. Por que realizou? Porque teve um compartilhamento de Bartimeu. Eu quero. Eu passei anos capengando lá quando tinha as crianças pequenas, sempre doentes. Mais doente de ficar internado. Quando eu não tinha um internado, um filho eu tinha 2. E muitas vezes mal interpretada que eu era, que achava que eu criava as doenças dos filhos. Mas o fato é que não tinha o que fazer. Mas quando foi sinalizado para mim, o caminho é esse, vem lá na nossa casa espírita, uma colega minha que era professora de São Miguel, que hoje ela está em Chapecó, vem lá na nossa casa espírita, traz as crianças para tomar um passe, mas eu saltava longe. Não quero saber dessas coisas. Eu quero ficar com Deus. Ah, é? E o cerco foi apertando. Quando não tinha mais saída, aí eu cedi. Aí eu joguei a capa. Naquela noite, o Vantim foi a pé com o William jogado nas costas, não tinha carro, correndo para o hospital praticamente morto. E um estava doente, com febre e pneumonia na cama. Eu disse, mas tudo que tinha que fazer nós fizemos. Eu disse para Deus, o que você quer de mim que eu faço? Porque tudo que tinha que fazer no nosso alcance nós fizemos, estamos fazendo. E não está resolvendo, o que você quer de mim que eu faço?
Foi a hora que eu joguei a capa. Hoje que estou entendendo. Entrei para a doutrina com o passar dos dias, né? Eu procurei em Beltrão, que a própria Cleide disse, se tu não quer vir em São Miguel, que é mais longe, vai em Beltrão, que é mais perto, me deu o endereço, e nem assim eu não ia. Foi ali. Mas daí começamos aqui, faz 34 anos. Um dia eu disse para a Aide, mas olha, Aide, eu estou sentindo assim, mofa. Mofa, lembra? Nós caminhando a pé ali para ir para casa? Mofa. É só isso? Não tinha alargado a compreensão? Tomamos mais um susto lá em casa, bem grande. Aí eu me espertei. Vamos começar a estudar. Começou um grupinho de 3, a se reunir ali. 4, 3, 4. Quando eu pensei, tem que estudar outra coisa também. Vamos ter que estudar outro tipo de estudo. Dentro das obras, né? Ninguém veio, só eu. Mas eu vim, só eu, estudando sozinho. Eu lia em voz alta, fazia abertura, lia o texto, e lia de novo, ia lendo, ia lendo, ia lendo, até passar aquela 1 hora, só eu, 2 meses ou 3. Um dia o Valentim apareceu. Daí ficamos nós dois, só nós dois. Um dia a Aide apareceu. Daí ficamos em 3. Assim que começou. Ninguém vem trazer pronto aqui, está aqui, ó, a mesa servida, o banquete. Você viu como que a coisa vai florescendo? As florzinhas de Deus, sai do pântano, vai florescendo, vai brotando, vai saindo a florzinha. E hoje estamos felizes, desde que a gente se comporte. Então, largar a capa significa ação de mudança. Mas capaz, Márcio, que eu vou passar vídeo, nem pensar, olha lá a hora. Ação de mudança. O manto pesado são os desajustes morais, as limitações materiais, porque eu fico muito trabalhando atrás de coisa material, coisa material, coisa material, aquisição, aquisição. É uma pena que não dá para, que nem falei de Zaqueu, o outro ocorrido que deu ali. Bom, Bartimeu tem muito mais coisa que fala do egoísmo, a mágoa nós estudamos hoje ali. E o desejo sincero de transformação. Que quer de mim, meu Deus, que eu faço? Quando eu pensei que o Piá, não sei se estava morto ou vivo lá no hospital, do jeito que saiu ali de casa, escutei uma conversação alegre, contando caule, dando risada. Era ele. Mandou chamar um médico de plantão. O Piá melhorou do nada, o médico foi suspenso, nem precisa vir. Vieram caminhando os dois. Mas que coisa? Não é que pode? Pois pode. E daí tem a história de Zaqueu. Muito bonita essa palestra, mas não vai dar. Eu fazer as duas não dá também. A história de Zaqueu, que é outra versão. Ele não era um doente físico, né, com deficiência física, mas ele tinha os problemas morais. As doenças dele era moral. Como ele era, na época, cobrador, e ele embolsava muito dinheiro, né, e ele tinha muitas posses. A habitação dele é uma das mais luxuosas que existia. E um dia ele se interessou, ouviu falar desse homem. Mas eu quero conhecer esse homem, se infiltrou na multidão. De novo, você cotovelando lá, como ele era muito nanico, ele subiu numa árvore. Eu vou subir lá de cima, eu vejo ele, quem que é ele.
E quando Jesus passa, fala o nome dele, mas como que ele sabe o meu nome? Desce daí, Zaqueu, depressa, que hoje eu vou jantar na tua casa. Se convidou. Ah, se escandalizou. E nós, muitas vezes, pelas nossas decisões que tomamos, alguns, porque ele não deram bola para as conversações, para as opiniões alheias, nem Zaqueu e nem Bartimeu. Não deram bola para as opiniões alheias. Eles arredaram aquele povaréu, multidão, e foram. Daí, se nós fôssemos, o que vão achar, o que vão dizer, e daí eu sou espírita escondidinha, assim, né, que ninguém me veja. Mas a gente tem que se retratar. Eu sou espírita. Que? Não, tu é macumbeira. Né? Não, vai lá conhecer. O que vocês fazem lá? Falamos de Jesus. E rezamos o Pai Nosso. Vocês falam de Jesus? Já foi pedido. Vocês rezam o Pai Nosso? Mas que tipo? Porque ele só conhece esse lado ali. Só conhece esse caminho ali. Por isso que ele julga. E não sabe a preciosidade que é nós estarmos aqui numa casa de tratamento. Porque estudar também é tratamento. É receber o diagnóstico quando nós estamos no grupo de estudo. Para nós atacar os pontos que estão enfermos em nós. Nem sempre a gente consegue, mas a gente está se esforçando. E Bartimeu, então, é a história que vocês já conhecem. Ele foi revelado, Jesus, ele se encantou tanto, a fé dele cresceu tanto, que ele largou, disse, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Não quero essa barbaridade, vou seguir, vou trabalhar. Então é isso aí. Umas propostas não é muita coisa, pequenas coisinhas, pequenos gestos. A gente pode realizar e ir melhorando. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, vocês vão analisar para trás como é que eu era. Nossa, nem dá para acreditar, né? Então, fiquei em débito porque tinha que multiplicar os minutos ali e não deu. Mas é bom que a gente prepare mais, é que nem o professor. O professor tem que preparar mais conteúdo do que iria precisar. Se não precisar, está ali. Mas que não falte para o tempo que ele tem para dar a sua aula. É assim mesmo. Então, espero que a espiritualidade também nos abençoe, acolha os nossos bons pensamentos e nos auxilie para as mudanças que precisamos fazer. Muito obrigada.